Boa noite, meu nome é Lucas Alberto Queiroz Marcati e eu estou representando o meu grupo, que é composto pelo Henrique, pela Casey e por mim. Nós somos alunos do curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário de Belo Horizonte e estamos apresentando o nosso artigo, que é Técnicas de Pesquisa Operacional aplicadas na otimização do Hospital Governador Israel Pinheiro. É um seminário de apresentação para trabalhos práticos de pesquisa operacional. Bom, a descrição do nosso problema. Hoje em dia, quando a gente fala sobre Sistema Único de Saúde no Brasil, a gente já pensa, bom, é um programa muito bom, né? As pessoas têm muito acesso à saúde. Hoje em dia tem um acesso para as pessoas para a população em si, de condição mais baixa, com muito mais qualidade. Porém, a gente também percebe que existe um pequeno problema. Quando a gente pensa em um lado oposto, quando as pessoas passam longo tempo de espera em filas, esperando por uma triagem, por um acolhimento, até o atendimento, a gente já pensa em demoras, né? Em tempo de espera. E muitas vezes é um tempo de espera desnecessário e que pode causar muitos prejuízos, né? Porque tem pessoas que chegam para um pronto atendimento com certo sintoma que tem que ser atendido naquele momento. E na grande maioria das vezes, né? Não é o que acontece. Essa pessoa ela espera ainda um tempo para ser atendida, sendo que o caso dela é tão grave, tão urgente, que ela deveria ser atendida de imediato. O nosso problema é o atendimento, a demora do atendimento do Sistema Único de Saúde no Brasil. Hoje em dia, quando uma pessoa procura o SUS, uma UPA, um hospital, qualquer serviço público que dependa do SUS, elas são classificadas em 4 categorias, que é a emergência, a urgência, casos menos graves e casos estáveis. Essa classificação, ela vem da... Essa classificação é chamada de classificação de risco, né? Quando o paciente ele é classificado de acordo com o risco do sintoma dele. Então, quando um enfermeiro, uma pessoa da área da saúde faz essa classificação, ela baseia o status, no caso, por exemplo, a emergência, de acordo com o sintoma da pessoa. Tem toda uma classificação para ser para cada uma dessas categorias. A nossa justificativa, né, é a demora, é o problema que não é recorrente não só no nosso polo de estudo, né, que foi o Hospital Ipseng, aqui em Belo Horizonte, mas é um problema que ocorre no Brasil inteiro, em todas as cidades, e que existe uma disponibilidade, né, desses recursos. A maioria dos hospitais, dos postos de saúde, eles contam ali com uma mão de obra, né, no caso dos médicos, e ainda assim acontece esse problema, que se dá pela falta de otimização e de uma organização da agenda, né, do hospital. O nosso objetivo é, através da pesquisa operacional, analisar os dados, né, relacionados a tempo de espera, perfil de pacientes, classificação de atendimento, estrutura física, carga horária e especialidades médicas disponíveis, para poder minimizar o tempo de espera no serviço de atendimento de urgência do Hospital Ipseng. Então, o nosso objetivo
é realocação de recursos. Nós desenvolvemos um problema que visa realocar os recursos que já estão inseridos dentro do hospital, no caso, a mão de obra. A gente identificou algumas restrições para o nosso problema. A primeira delas é o número de consultórios. O número de consultórios ele tem que ser menor ou igual ao número de consultórios disponíveis. Quando a gente roda nossa modelagem no software, não adianta nada ele dar uma resposta ótima de 15 consultórios se no IPSENG só tem 14. Não adianta. Então, foi a nossa primeira restrição. Não. O número de consultórios tem que ser menor ou igual ao número de consultórios disponíveis. Se o IPSENG tem 16 consultórios, o GUSEC tem que me apresentar 16 consultórios. Menor, não adianta ele colocar 17. A segunda restrição é a carga horária do profissional, que tem que ser igual à carga horária do contrato. No IPSENG, todos os funcionários são públicos, são funcionários do Estado. Então, não adianta, mais uma vez, a carga horária ser maior nem menor do que a carga horária do contrato. Se a carga horária é 40 horas do concursado, ela tem que ser 40 horas. Ela não tem que ser 41 nem 39. Ele tem que trabalhar a carga horária que está no regime de contrato dele. E a terceira e última restrição foi o tempo de atendimento real, que tem que ser menor do que o tempo de atendimento previsto. Hoje, o tempo de atendimento previsto por aquela classificação de risco, né, tem que ser menor. Desculpe, o tempo de atendimento tem que ser menor do que esse atendimento previsto. Se o atendimento previsto para situações de emergência é de 20 minutos, o tempo de atendimento tem que ser menor do que 20 minutos. Ele não pode exceder o tempo de atendimento para aquele risco. Baseamos o nosso artigo em exames de literatura da área de pesquisa operacional e da área de saúde. Focamos principalmente nessa questão do fluxo de atendimento. Pegamos alguns artigos correlatos dessa área do Sistema Único de Saúde. E o desenvolvimento. Hoje em dia, o Serviço Médico de Urgência do SMU, ele atende as áreas de clínica médica, ortopedia, cirurgia, pediatria, psiquiatria, neurologia e ginecologia. Nós realizamos uma entrevista tanto com o diretor de saúde, que é o Dr. José Luiz, e a coordenadora administrativa do Serviço Médico de Urgência, que é a senhora Rosiane Silva, a fim de identificar melhor, né, quais que são essas características que envolvem todo o atendimento e onde que a gente conseguiria identificar oportunidades de melhoria ali. Dentro disso, a gente coletou alguns indicadores do ano de 2018, de janeiro até 2018, até setembro. O nosso desenvolvimento. A gente fez um fluxograma que é a etapa, o processo que esse é todo o processo que um paciente demora até chegar ao atendimento. Temos aqui algumas exceções, no caso, se for uma consulta com um ginecologista, o qual ele vai ultrapassando passos, né, etapas, até ele chegar aí no final, que é o atendimento. Esses são alguns dados da equipe médica do hospital. Alguns dados também da estrutura física. É importante ressaltar que o SMU ele é dividido nessas duas unidades, que é a unidade A, que é composta por essa estrutura, e a unidade B, que também é composta por essa estrutura. Esses são os dados de atendimento,
por especialidade médica do ano de 2018. Esses são os indicadores. Esses indicadores correspondem ao tempo médio entre a senha e a ficha de espera, ou seja, o tempo que ele chega, assim que ele faz o check-in no hospital, até ele ser chamado para coleta de dados pessoais. Depois o tempo da ficha até a triagem, e aí já é o tempo depois de classificado que eles demoram para ser atendidos. Aqui são alguns gráficos. E a modelagem matemática. Como já dito anteriormente, a gente considerou os parâmetros, as nossas restrições foram aquelas para poder desenvolver o problema. Nossa função, né, função principal é a minimização do tempo. A gente colocou as variáveis, né, e as restrições a quais elas estão sujeitas. E aqui foi o experimento computacional. Depois de identificadas as restrições, os parâmetros, a gente desenvolveu o nosso experimento no software chamado GUSEC. As nossas conclusões. Infelizmente, nós não conseguimos elaborar o nosso modelo de uma forma computacional. Não conseguimos obter uma resposta ótima, mas a gente pretende desenvolver ainda um novo experimento computacional com o objetivo de validar o desempenho do nosso modelo matemático e propor uma solução ótima. Essas são as referências que nós utilizamos. Bom, e é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite.